Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor esteja com todos neste momento. Amém. Nós queremos utilizar o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12, para a nossa mensagem desta noite. E para isso eu estou utilizando praticamente todo o texto do pastor Joel Miller, que ele escreveu no caderninho do PEN, justamente sobre esse texto. E achei oportuno trazer o que ele mesmo aborda sobre esse tema. As ilustrações que vou usar, é claro que foi uma inserção minha, para que a gente pudesse compreender a mensagem também de uma forma melhor. Quando nós falamos de Tiago, nós estamos falando de um profeta, de um apóstolo de Cristo que ele quer ver na vida prática do povo de Deus aquilo que eles dizem que corre dentro de suas veias, dentro do seu coração. Ele quer trazer para a vida de santificação, quer dizer, não fica só naquele negócio de dizer, eu acredito, mas ele quer ver na prática a fé agindo na vida do povo de Deus. É ele que escreveu aquela frase que todo mundo conhece e fala de cor: a fé sem obras é morta. Então, nesse texto do estudo e desta mensagem, a preocupação é com a necessidade de disciplinar a língua. Disciplinar a língua é um instrumento que Deus colocou em nosso corpo, mas o peça difícil de segurar, difícil de controlar. E ele diz: se alguém pensa, ou alguém está pensando que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Palavras duras? Concordo. E aí nós colocamos essas palavras dentro de um contexto de uma vida cristã, nós colocamos essas palavras dentro do nosso dia a dia, como funciona. Quantas vezes você já se arrependeu de dizer alguma coisa? Será que nós iríamos conseguir anotar hoje, fazer uma lista de todas as vezes que nós nos arrependemos de uma palavra que dizemos? Tem até um ditado que diz assim, que aquilo que você pensa, você é dono, mas o que você fala, você é escravo. Eu até concordo com essa frase, eu acho que o ditado está correto. Depois, para você consertar o que você já falou, a única solução é que haja um arrependimento verdadeiro e um perdão sincero do outro lado, para que aquilo volte a ter um bom relacionamento. Então são palavras, e o apóstolo que ele quer que a gente cuide, falar, pensar e agir sempre para o bem. Sempre para o bem. Inclusive nós temos um dos mandamentos, são exclusivos, para que a gente cuide daquilo que nós falamos a respeito da vida dos outros. E se nós fôssemos fazer um levantamento só dos que estão aqui dentro do templo, dos que já foram caluniados, quantas vezes inventaram histórias a teu respeito, eu penso que, olha, o percentual seria muito grande, seria altíssimo, de pessoas que já foram acusadas de fazer coisas que na verdade não foi feito. Vejam que ele também está tratando de algo e nos faz pensar de algo que é importante, que a boca fala o que está cheio.
o coração. E Tiago diz que, tal como a fé, a verdadeira sabedoria aparece nas coisas que fazemos e não nas que nós falamos. Então Tiago, ele diz, você fala, ótimo, falar é importante, confessar a fé com a boca é excelente, mas então agora eu quero ver isso na tua vida, eu quero ver isso na prática. E o Salmo 141, versículo 3 e 4, olha só o que o salmista pede a Deus. Ele diz assim: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Senhor, põe um guarda na minha boca, põe um vigia nos meus lábios, para que controle, para que haja um cuidado daquilo que eu vou falar. Vejam que Tiago, do versículo 1 ao versículo 12, ele expõe argumentos para o uso responsável da língua, ou das palavras que nós proferimos. Veja os versículos 1 e 2, por exemplo. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Então está aí. Se alguém quer saber a responsabilidade do seu pastor, aqui já está dito. O pastor, por mais que todos nós queremos usar aquele argumento que ele é humano, que ele é pecador, que ele é igual a todos os outros, aqui, pelo fato de exercer esse ministério que Deus chamou, ele diz assim: seremos julgados com mais rigor do que os outros. Depois do pastor, a diretoria, os líderes das congregações, os líderes que ensinam e que estão à frente aí dos seus trabalhos, dos seus grupos. E no final, todos os que se confessam a fé também serão julgados por esse Deus. Então, ensinar a palavra é algo tremendamente que traz a sua responsabilidade. Deus não quer que falemos simplesmente daquilo que eu penso ou daquilo que eu gostaria que fosse o mundo. Para Deus pouco importa o que eu penso. Para Deus pouco importa o que vocês pensam como cristãos. Deus, ele diz: eu tenho a minha palavra, e eu quero que vocês ensinem a minha vontade, e não a de vocês. Então, a responsabilidade no ensinar. Dos versículos 3 e 4, a língua tem o poder de dirigir o freio e o leme. Ele diz assim, no versículo 3 e 4: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos, dirigem os ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Cavalo. Todos aqui conhecem cavalo, acho que muitos de vocês até têm cavalo e lidam com cavalo. E quando você bota o cabresto, é uma peça tão pequena, mas controla o cavalo inteiro. Muda o slide para mim um pouco, por favor. Isso aqui é um leme. Essa peça atrás da hélice parece grande, né? Se você olhar o tamanho do navio, ela é uma peça muito pequena. E não importa o tamanho do navio. A peça é pequena. Mas quando o timoneiro, quer dizer, lá o capitão lá vira o volante, a direção que ele quer ir, essa pequena peça conduz o navio para onde ele quer.
Se quer pegar outro exemplo, os caminhoneiros aí, um pequeno volante conduz o caminhão inteiro para onde ele quer ir. Pode mudar. Obrigado. Então vejam, cuidar do que nós falamos, controlar a língua, é uma peça pequena, mas que pode conduzir o corpo inteiro para a desgraça, para a perdição. Os versículos 5 a 8, eles dizem assim, ó: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não somente põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Palavras duras, mas que precisamos pensar sobre elas. Veja, ele fala assim, que uma pequena faísca faz queimar uma floresta inteira. Eu tenho aqui um pedaço de papel, e aí a gente poderia dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, vou deixar o papel aberto, não sei se ele queima bem ou não queima, mas vamos fazer o seguinte, eu quero que queima só essa pontinha aqui. Então eu vou contar um negócio, eu vou fazer uma fofoca só aqui nesse canto, vou inventar uma história de alguém. Então eu quero que queima só ali a ponta. Depois que você disse, você nunca sabe para onde vai, você nunca sabe quando vai parar, você nunca sabe quem serão todos os prejudicados, qual é o estrago que isso faz. Quem coloca fogo lá na pontinha de uma floresta, ele pode ter ciência que ele pode estar queimando a floresta inteira. Aqui, quanto vai queimar? Não sei. Talvez já esteja se apagando. Mas a gente nunca sabe quando algo vai parar. A língua é assim. Cuidemos com aquilo que nós falemos dos outros. Principalmente, inventar histórias, coisas que não são reais. É brabo, é complicado. Onde vai parar isso? Será que nós já nos damos conta que podemos estragar a fama de uma pessoa que levou anos para construir? Vocês sabem que construir o respeito, conquistar a confiança de alguém é muito difícil. Mas que nós, com a língua, podemos destruir em apenas uma coisa que falamos dela. Tomemos cuidado. A língua tem poder de deleitar a fonte e a árvore. Versículo 9 até o versículo 12 diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Amargoso?
Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Não há como sair de um lugar duas coisas. A fonte que jorra água doce vai jorrar água doce. E a que jorra água salgada sempre vai sair água salgada. É isso que acontece. A palavra traz boas coisas, paz, consolo, fé, esperança, vida eterna. A palavra má produz desespero, ódio, morte e condenação. São exemplos dos males que causam o mau uso desse instrumento que Deus nos deu. Exemplos que, de fato, podem ser muito cruéis. Veja como uma floresta, um papel, quando você quer que ele pegue e queime somente uma parte, ele não vai ficar só numa parte. A língua é fogo. E talvez nós temos que pensar que quem é capaz de dominar a sua língua? Quem consegue controlar? Será que é possível controlar a língua? Será que é possível nós estarmos de fato louvando ao nosso Deus e controlar a nossa língua? O texto ele diz: mas ninguém ainda foi capaz de dominar a sua língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Irmãos, tem algo que leva realmente à reflexão nesse momento. Por que temos essa dificuldade em controlar? A língua leva à fama, mas será que nós não deveríamos olhar em outro lugar, talvez? Imaginemos que esse aqui somos nós, ou a nossa língua, levando a fama de cruel, de má, que inventa suas histórias, que põe fogo nas florestas, que queima o bom relacionamento de irmãos. E então nós podemos pensar: será que eu consigo dominar e limpar a minha língua? E então nós pensamos e fizemos de tudo para que isso aconteça. Nós até pedimos perdão a Deus pelos pecados da nossa língua e achamos que limpando a nossa língua, que está tudo resolvido. No entanto, em Mateus, Jesus disse, que é do coração que procedem os maus desígnios. Ele diz: a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Quando o coração é mau, maldade a língua vai produzir. Quando nós temos um coração de fato transformado pelo poder de Deus, coisas boas a língua vai produzir também. Logo, a solução dos problemas não está em limpar somente a língua, porque o problema está mais fundo. A fonte do problema da língua, ele é outro. Ele está no coração. O culpado mesmo é o coração maldoso. Mas a língua leva a fama. A língua leva a fama.
mal incontido, carregado de veneno mortífero. E, no entanto, ainda que ela seja vítima, enquanto seu coração não estiver curado dos males que cultiva, é melhor manter a língua trancada mesmo. Se nós não sabemos o que falar, é melhor controlar, segurar, não falar. Um bom programa, talvez nós deveríamos ter um programa bom para treinar as línguas. Mas se o coração está sujo, não adianta treinar a língua. Nós temos que ir lá onde de fato a vida acontece, onde as coisas fazem acontecer através do nosso falar. Cada um tem que ter coragem de olhar para dentro de si, de encarar as suas fraquezas, encarar os seus defeitos, encarar os seus problemas, tratar o seu coração, permitir que Deus trate o seu coração com o poder da sua palavra, da Santa Ceia e com o poder do Espírito Santo, no perdão que acabamos de receber. Então, quando nós pegamos o coração e colocamos ele na presença de Deus, e quando Deus de fato faz morada no nosso coração, só Deus consegue colocar dentro dele aquilo que irá nos limpar, aquilo que irá nos transformar. Aí sim, com um coração purificado pelo sangue de Jesus, nós teremos uma vida transformada. É claro que nós vamos conviver com essa dura realidade de ser santo e pecador ao mesmo tempo. Nós nunca vamos deixar de não pecar com a língua. Mas curando a fonte dos problemas, nós automaticamente estamos resolvendo o problema da nossa língua. Portanto, irmãos, Jesus, diz o texto em Isaías, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O amor de Deus, ele sim, é capaz de transformar coração, língua e alma, para assim nós andarmos sempre na presença do nosso Deus. Que o nosso coração esteja nas mãos desse Deus, que a nossa vida esteja nas mãos dele, e que nós peçamos sempre a sabedoria do Espírito Santo, para quando abrirmos a boca, que nós saibamos corretamente o que falar. Que Deus nos guie. Amém.